Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E ainda falando sobre política, a história de uma virada eleitoral nas urnas foi resgatada através de um filme que será exibido hoje, logo mais às 10 horas da manhã, no GNC Cinema, no Garden Shopping. Trata-se do documentário O Dia da Virada, com a direção e roteiro de Anderson Dresch e Fábio Cabral. O trabalho relata a primeira vitória eleitoral de Luiz Henrique da Silveira ao governo do estado de Santa Catarina em 2002, quando derrotou o então governador Esperidião Amin, do PP. E é com o diretor Anderson Dresch, que está aqui ao vivo conosco na bancada do Jornal da Manhã, que a gente vai falar sobre todo esse assunto. Anderson, bom dia para você. Primeiro, é um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia a toda a equipe da PAN, aos ouvintes, né, que nos ouvem aqui através das ondas do rádio. É um prazer, é todo meu de estar aqui podendo falar desse filme, né, que registra um momento histórico e também faz uma homenagem a essa pessoa pública tão especial do nosso estado e da nossa cidade. Eu confesso para você que eu estou muito ansioso, viu, para assistir esse documentário. Mas conta um pouquinho para a gente como é que foi a ideia, né, de resgatar esse documentário, o que motivou vocês, o fato, então, enfim, né, que tinha peso aí para ser o enredo do filme. Conta um pouco para a gente. Então, eu tomei conhecimento dessa história, né, agora eu não sei te precisar como que eu tomei conhecimento, mas eu sei que tem um livro, inclusive, do Moacir Pereira, né, que é A Vitória que Propagava o Impossível, salvo engano, esse é o nome do livro, né? E sempre fui um admirador do Luiz Henrique, né, um político muito diferenciado em vários aspectos, né? Principalmente na área cultural, né? Era um cara muito culto e que gostava de cultura e que trazia a cultura com um certo protagonismo nas suas ideias, né, na sua política, na sua maneira de atuar. Então isso sempre me causou muita admiração. E quando eu tomei conhecimento, e o que me inspirou a fazer esse filme é justamente foi uma campanha muito atípica, né? Então, quando a gente começou a aprofundar mesmo a pesquisa e entender como aconteceu, né, uma campanha para governador, onde o vitorioso saiu com 20 mil votos na frente para ganhar uma campanha, né? Então, quando você vê o filme, você vê que realmente foi uma loucura, assim, né? Como chamavam ele de louco, né? Porque ele estava numa gestão da prefeitura de Joinville super estável, super, né, prestigiada, né? Tava bem tranquilo aqui. E ele larga, isso é um fato também, né? Ele sempre, quando ele se candidatou a uma outra vaga enquanto estava ocupando, ele nunca se licenciou, ele sempre abriu mão, né? Então, ou seja, se ele perdesse a eleição, ele ia ficar sem função pública, né? Então ele larga a prefeitura e se lança numa campanha onde ele tinha, na pesquisa, 5%, o Amin era governador e tinha 60% de aprovação, né? Então, muita gente falou, você não tem como, né? E assim, ele foi para uma campanha muito desestruturada, em termos financeiros e de apoio do próprio partido, né? O próprio partido não o apoiava, né? Grande parte, né? Porque tinha uma boa relação com o governo na época, que apoiava as prefeituras em termos de recurso e tal. E aí ele começou uma saga, né? Ele viajou o estado inteiro de carro, dormia no carro porque não tinha dinheiro para pagar o hotel. E isso lutando contra um cara que estava com a gestão na mão, né? Que usufruía, como a gente sabe, né? Quem está com poder na mão tem certas facilidades, você está ali, né? Tem a máquina. Né? Exato, né? Horas você está realmente cumprindo uma ação de governo, mas, querendo ou não, você pode viajar ao estado, você pode fazer uma série de coisas. E num período que era muito diferente do que a gente vive hoje, né? Um período sem internet, um celular que funcionava só em algumas regiões, super precário, né? Então era uma outra época, né? Porque hoje, de repente, do teu quarto você pode fazer uma campanha eleitoral, né? Isso era impossível na época, né? E mesmo com todas essas adversidades, né? O Luiz Henrique entrou nessa campanha contra tudo e contra todos, né? Então tem várias frases emblemáticas, né? Uma delas é: eu sinto na pele que nós vamos ganhar essa eleição, né? Ele falava isso, né? E aí eu vou sentir na pele, cara, você tá doido, né? E tal. Então, histórias, por exemplo, dele fazer palestra, chegar lá, tinha, sei lá, 10 pessoas na equipe dele, tinha 2 pessoas para assistir a palestra, entendeu? E aí o pessoal vinha: o senhor Luiz Henrique, vamos marcar para um outro. Não vou desmarcar nada, você está ficando louco. E disse que ele fazia palestra de 1h30, 2 horas para 2 pessoas, entendeu? Então, assim, além de falar de campanha, de falar de política, que hoje é um assunto denso, né? A gente sabe que é denso, né? Muitas pessoas não querem nem ouvir falar nisso, né? Porque apesar de fazer parte do nosso cotidiano, né? Eu particularmente gosto, acho bom, né? Faz parte da nossa vida. É um filme que fala de superação, que fala de desafios. É um filme muitas vezes hilário, né? Muitas coisas engraçadas que quem assistir, não vou dar muito spoiler aqui, mas quem assistir vai dar risada, né? A gente já exibiu assim particularmente. Então
é uma história inspiradora. E então tudo isso nos motivou a fazer isso, né, esse registro icônico aí dessa história política do Estado. Ô Anderson, quando a gente vê a ficha técnica aqui, né, Anderson Dresch, Fábio Cabral, né, a gente pode até dispensar comentários, porque você já tem mais de 2 décadas de produção cinematográfica, o Fábio Cabral também é um cara muito experiente, né, já trabalhou em São Paulo, agora está aqui em Santa Catarina. E aí, para contar uma história dessa, eu imagino que vocês precisaram de personagens importantes. A gente viu algumas imagens agora, apareceu ali a senadora Ivete Apel da Silveira, jornalistas e tudo mais. E um grande trabalho, certamente, para fazer uma seleção de personagens para contar essa história, né? Exato, e assim, pegando vários flancos também, né? Sim. A gente tem o Joãozinho, que era o motorista, a família, né? Pessoas que estiveram ligadas à campanha, um marqueteiro, pessoas que estavam nesse movimento e pessoas também que conviveram muito tempo. E é difícil porque é muita gente ligada, né? Chega no final, você tem que selecionar. Muitas pessoas tiveram um convívio grande, mas não tiveram participação na campanha. E o filme fala da campanha em si, né? Então a gente meio que teve que selecionar isso. Mas eu acho que nós, com as pessoas que participaram, conseguimos levantar as histórias que compõem o filme de uma forma bacana, mostrando realmente o lado humano, o lado estrategista, o lado político, né? E cara, foi muito louco, porque mesmo o apoio, por exemplo, o Serra, na época, ele apoiava, ele dizia que estava com o Luiz Henrique, então ele ia num comício do Luiz Henrique e pegava um avião e ia no comício do Amin, né, que era o candidato a presidente da República, né? Então tudo isso foi uma engenharia, né, e muito se deve também essa vitória à questão de, porque o que eu digo, eleição não interessa, né? Essa é uma máxima que eu deixo para todo mundo, né? Não importa se é eleição de condomínio, líder de sala de aula, qualquer coisa, a eleição só se ganha quando é o último voto, não tem essa, entendeu? E eu acho que o Amin não estava muito com isso no coração dele, porque realmente ele estava num bom governo, com 60% e tal, então de certo ele viu o Luiz Henrique lá atrás com 5% e falou, tô tranquilo. Nós estamos falando de 2002. 2002. Foi a primeira eleição. Primeira eleição para o governador do Luiz Henrique. É isso. O Anderson, e a pergunta que não quer calar, né? Você falou ali da questão dos personagens. E o Amin, aparece nesse documentário falando do lado do derrotado? Ou então, ele não fala porque assim, não existe nenhuma figura pública falando a não ser o Luiz Henrique. Apenas entendeu? Esse é o critério. Exatamente. Então, assim, justamente pra gente fugir um pouco do filme não ser um filme político, né? Então, quando eu coloco um político falando, daqui a pouco esse cara tá concorrendo a um cargo, a nossa obra passa a ser, de repente, algo político. Mas tenho certeza absoluta que ele, se fosse convidado, né, estaria ali presente. Mas a gente não pôs nenhum político, né, até então, né? Talvez alguém se candidate aí no futuro, mas é a família, amigos, pessoas que conviveram com ele, né, o motorista. Então a gente procurou cercar dessa forma, né? Perfeito. Anderson, obrigado. Quem que vai acompanhar esse lançamento hoje? Convidados? Então, são convidados, né? Mas a gente vai estar fazendo outras exibições na cidade, né? Em escolas, universidades, porque é um documentário histórico, né? Então, tipo, ele não tem um fim comercial em si, né? E certamente também subindo para alguma plataforma aí, para que as pessoas possam estar assistindo e se inspirando com essa história. Esse ano ainda, essa exibição? Creio que é no começo do ano que vem, né? Esse ano já estamos para a reta final, né? Já estamos em dezembro? Exatamente, já estamos em dezembro, né? Tá bem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente viu, né, Fernando? A gente viu um pouquinho da produção ali, cara. Legal. É isso que o Fernando falou, a ansiedade, já queremos ver essa produção. Maravilha, logo tá no ar, tá? Obrigadão. Um abraço. Valeu.